Respire fundo e solte devagar. Você não chegou aqui por acaso e não precisa entender por quê. Só receba. Antes de você começar a soltar o corpo, faça uma última coisa acordada. Escreva nos comentários agora. Eu me abro para receber o que já é meu. Eu me abro para receber o que já é meu. Escreva devagar. Essa frase é um selo. E depois de escrever, deixe o celular longe da sua mão. A partir daqui, você não precisa fazer mais nada. Não precisa se concentrar, não precisa entender. Se você dormir no meio, está certo. É assim que funciona melhor. Enquanto você dorme, o trabalho continua. Agora, feche os olhos e vamos soltar o seu corpo, parte por parte. Comece pela sua testa. Sinta a testa e deixe ela alisar por dentro. Agora, o espaço entre as suas sobrancelhas. Solte. Os seus olhos por trás das pálpebras. Deixe eles pesarem. Deixe eles afundarem um pouco. As suas bochechas soltas. A sua mandíbula. Deixe os dentes se afastarem. Deixe a boca ficar frouxa por dentro. A sua língua solta no fundo da boca. Agora, desça para a sua garganta. Respire para dentro da garganta. Solte a garganta. Tudo que passou por ali hoje e não saiu. Cada vez que você quis falar e engoliu. Deixe dissolver agora. O seu pescoço, sinta o pescoço inteiro, a frente, os lados, a nuca. Deixe o travesseiro sustentar sua cabeça. Não precisa segurar mais nada. Agora, os seus ombros. Solte os ombros. Deixe eles descerem. E mais um pouco. Os seus braços, do ombro até o cotovelo. Do cotovelo até o punho. Agora, suas mãos. Abra os dedos devagar e deixe eles caírem.
Agora, o seu peito. Sinta o peito subindo e descendo sozinho. Você não precisa comandar a sua respiração. Ela já sabe. Deixe o peito ficar mais largo por dentro. Agora, as suas costas, uma parte de cada vez, de cima para baixo. O meio das costas, a lombar inteira apoiada, a sua barriga, solte a barriga, solte de verdade. O seu quadril, deixe ele pesar, deixe ele abrir um pouco, sem forçar. As suas coxas pesadas, os seus joelhos, as panturrilhas, os tornozelos e os seus pés, a sola dos pés, os dedos. Agora, o seu corpo inteiro está solto. E eu quero que você respire comigo 3 vezes. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure e solte pela boca, bem devagar, até o ar acabar. De novo, inspira, segura e solta. Mais uma vez, inspira fundo, segura e solta tudo. Cada vez que você alonga a saída do ar, o seu corpo entende que não existe perigo ali, que essa noite é segura, que você pode descansar. O dia acabou. Não tem nada para resolver nas próximas horas. Nada para lembrar. Nada para calcular. O seu corpo está pesado. A sua respiração está lenta. E você está segura. Fica aqui um instante, exatamente nesse estado. Repare em como você está agora. O corpo solto, a respiração funda, a cabeça quieta. Talvez a primeira vez no dia inteiro. Guarda essa sensação, porque é ela, esse estado que você está sentindo agora é a frequência da prosperidade.
prosperidade não é sorte, é frequência. E frequência não é ideia, é o estado do corpo. Nesse estado, o seu cérebro sai do modo de defesa. E quando ele sai da defesa, ele volta a enxergar, volta a criar, volta a reconhecer oportunidade que estava ali o tempo todo. Você não precisa acreditar em nada disso agora. Só sinta. Sinta o peso do seu corpo no colchão. Sinta o ar entrando morno e saindo mais morno ainda. Sinta que não falta nada nesse exato instante. Nesse instante, você tem o suficiente. Você tem ar, você tem um lugar para deitar. Você tem essa hora que é só sua. Você não precisa correr atrás. Você precisa sintonizar. E é isso que o seu corpo está fazendo agora, sozinho, enquanto você respira. Não force nada, não tente entender. Só continue respirando devagar e deixe as palavras entrarem. Enquanto você dorme, o trabalho continua. Agora, a gente vai fazer um trabalho de limpeza. E eu quero que você entenda o que a gente vai limpar, porque não é o seu dinheiro, é o que está grudado nele. Toda mulher carrega uma herança financeira que ela não escolheu. Você aprendeu sobre dinheiro antes de saber ler. Você aprendeu vendo a cara que fazia quando a conta chegava, ouvindo o tom de voz na cozinha, percebendo o silêncio na mesa em certos dias do mês. Ninguém te sentou e explicou. Você absorveu. E aquilo ficou. Aquilo está em você agora, operando por baixo, decidindo por você em situações que você nem associa com a infância. Então, vamos devolver o que não é seu. Respire fundo. Imagine que você está de pé em um espaço aberto, tranquilo. Não tem ninguém aqui, só você e uma luz suave vindo de cima. E agora, sem esforço, comece a perceber os fios finos saindo de você, presos a lugares e pessoas e memórias. Tem um fio ligado a
aquela época em que faltou. Você reconhece essa época? Talvez seja a sua infância, talvez seja um ano específico da sua vida adulta em que tudo desabou. Tem um fio ligado a alguém que te disse que você não ia conseguir. Tem um fio ligado àquela vergonha, aquela vez em que o cartão não passou, em que você teve que pedir, em que você teve que explicar. Tem um fio ligado a uma frase repetida na sua casa. Não é para você. A gente não é dessas. Rico não presta. Você está vendo os fios agora. Não puxe com raiva. Esses fios te protegeram um dia. Eles se formaram porque você precisou sobreviver. E você sobreviveu. Eles cumpriram a função deles. Então, agradeça. Diga por dentro, com calma, eu agradeço. Você me protegeu quando eu precisava. E agora eu não preciso mais. E agora solte, um a um. Sinta cada fio se desprendendo, sem dor, sem barulho, como quem tira um casaco pesado no fim do dia. O fio da escassez que veio da sua mãe, solta. O fio que veio do seu pai, solta. O fio da mulher que você era quando tudo deu errado, solta. O fio daquela vergonha, solta. O fio do medo de pedir, solta. O fio do medo de receber, solta. O fio da culpa de querer mais do que os seus tiveram, solta. O fio de achar que se você prosperar, alguém vai ficar para trás. Solta. O fio da promessa que você fez para si mesma numa época difícil e que já não te serve mais. Solta. O fio de todas as vezes em que você aceitou menos para não parecer gananciosa. Solta. Agora eu quero que você faça um gesto por dentro. Junte tudo o que você acabou de soltar. Todos esses fios, toda essa herança. E imagine que você coloca isso nas mãos de alguém maior do que você. Chame do nome que fizer sentido para você. Deus, Universo,
a vida, a inteligência que organiza tudo. Entregue. Diga por dentro: eu devolvo o que não é meu. Eu não carrego mais isso. E veja aquilo se afastando de você. Sem violência, sem raiva, apenas indo embora, porque cumpriu o que tinha que cumprir. E agora, repare em como seu corpo ficou. Mais leve, mais alto, com mais espaço dentro do peito. Você acabou de devolver o que não era seu. Aquilo pertenceu a uma linhagem, a uma época, a uma necessidade. Não pertence à mulher que está deitada aqui agora. E se em algum momento da sua vida esses fios tentarem voltar, e eles vão tentar, porque o padrão antigo sempre tenta, você já sabe o que fazer. Agradece e solta de novo. Respire, o espaço está limpo. E espaço limpo não fica vazio por muito tempo. É por isso que agora, imediatamente, a gente vai preencher. Agora, eu quero que você imagine uma luz rosa. Não um rosa forte, um rosa suave, quente, como o céu poucos minutos antes do sol nascer. Essa é a luz do amor incondicional. E ela vem descendo devagar, de cima, sem pressa nenhuma, até tocar o topo da sua cabeça. Sinta o calor tocando ali. E agora ela começa a descer por dentro de você, descendo pela testa, dissolvendo a preocupação que ficou, descendo pelos olhos que passaram o dia calculando, descendo pela garganta, abrindo tudo que você engoliu hoje, todas as vezes em que você quis dizer não e disse sim, todas as vezes em que você quis dizer o seu preço e disse outro, descendo pelo peito. Fica aqui um momento. Deixe a luz rosa preencher o seu peito inteiro, porque é aqui que mora a parte de você que ainda acha que precisa merecer para poder receber. E eu quero te dizer uma coisa agora, enquanto essa luz está aqui. Você não precisa merecer. Você não precisa provar mais nada. Você não precisa sofrer mais um pouco antes de poder ter. Ninguém está te avaliando lá em cima com uma prancheta. A abundância não é um prêmio por bom comportamento.
Ela é um estado que você acessa quando para de se punir. Deixe a luz rosa continuar descendo pelo estômago, onde mora a ansiedade. Aquele aperto que aparece quando você abre o aplicativo do banco. A luz está dissolvendo isso agora. Pelo ventre, onde a mulher cria, onde nasce ideia, projeto, coragem. Pelas pernas que te carregam por todos esses anos, inclusive nos anos em que você achou que não ia dar conta. Até os pés. Agora você está inteira, preenchida por essa luz. E eu quero que você faça uma coisa difícil. Olhe para a mulher que você foi na sua pior fase financeira. Aquela que estava assustada, aquela que errou, aquela que aceitou menos do que valia, aquela que se calou quando devia ter falado. Olhe para ela com essa luz rosa e diga por dentro: eu te perdoo, eu te perdoo. Você fez o que sabia com o que tinha. Eu tenho orgulho de você ter aguentado. E agora eu assumo daqui. Porque escassez não se cura com estratégia. Escassez se cura com o amor próprio. Uma mulher que não se ama cobra pouco, aceita pouco, se conforma, adia, se coloca no fim da fila da própria vida e chama isso de generosidade. E uma mulher que se ama não precisa de disciplina para se colocar em primeiro lugar. Ela simplesmente faz, porque é quem ela é. A prosperidade não é sorte, é frequência. E amor próprio é a frequência mais alta que existe. Agora, com o corpo limpo e preenchido, a gente vai instalar. Eu vou dizer algumas frases. Você não precisa repetir em voz alta. Só deixe entrar. Se você já estiver quase dormindo, melhor ainda. É exatamente aí que elas gravam mais fundo. Respire fundo uma vez, mais uma vez. Eu sou uma mulher próspera. Eu sou uma mulher próspera. Eu não busco a abundância. Eu vibro na frequência dela. O dinheiro chega até a mim com facilidade e ele fica. Eu sei receber. Eu me sinto confortável tendo. Eu me sinto confortável cobrando o meu valor.
Eu digo não sem culpa. Eu digo sim sem medo. A minha mente enxerga oportunidade, onde antes eu via impossibilidade. Eu confio no meu tempo. Eu tenho o suficiente. E o suficiente me basta enquanto o mais está a caminho. Eu sou digna de uma vida leve. Eu sou digna de descanso. Eu sou digna de fartura. E eu não preciso sofrer para provar isso a ninguém. Eu recebo com o coração aberto. Eu recebo sem me sentir em dívida. Eu recebo sem precisar retribuir na mesma hora. Prosperar não me afasta de ninguém. Eu prospero e levo gente comigo. Meu trabalho vale e eu cobro o que ele vale. Eu cuido do meu dinheiro com carinho, não com medo. Eu olho os meus números de frente. Eu tomo decisões financeiras descansada e não exausta. Eu tenho o direito de mudar de ideia. Eu tenho o direito de recomeçar quantas vezes for preciso. O dinheiro é bem-vindo na minha vida. E ele é bem-vindo para ficar. Agora, imagine, daqui a um tempo, pode ser um ano, pode ser menos, você acorda em um dia comum. Você abre os olhos e a primeira coisa que passa pela sua cabeça não é conta. Você levanta sem aquele peso. Você abre o aplicativo do banco e olha aquele número com tranquilidade. Você não desvia o olhar. Você não aperta o peito. Você resolve um problema da sua família e não precisa fazer conta antes. Você olha para os seus filhos e sabe que eles estão vendo uma mulher diferente da que você viu quando era criança e que essa história vai parar em você. E agora, repare em uma coisa dentro dessa cena. Repare na sua respiração nesse dia. É mais funda. Repare nos seus ombros. Estão mais baixos. Repare no seu rosto. Não tem aquela linha entre as sobrancelhas. Repare em como você fala com as pessoas, mais devagar, sem pressa de provar nada. Repare em como você diz um preço,
sem engolir em seco antes. Repare em como você recebe um elogio, sem diminuir, sem dizer, imagina, não foi nada. Sente isso agora. Não pense, sente. Sente no corpo como é ser essa mulher. Como é o peito dela, como é o ombro dela, como é a respiração dela. Guarde essa sensação. Porque o seu cérebro não distingue muito bem entre uma coisa vividamente imaginada e uma coisa vivida. Para ele, o que você acabou de sentir é uma experiência, uma prova. E é de prova que a identidade é feita. Você acabou de entregar uma prova nova para si mesma. E antes de dormir, tem uma última coisa, talvez a mais importante de todas, porque existe uma armadilha no caminho da prosperidade e quase todo mundo cai nela. Querer tanto o que falta que você deixe de ver o que já está aqui. E a frequência da falta não atrai fartura, ela atrai mais falta. Então, agora, sem forçar nada, deixe vir à sua cabeça 3 coisas que já existem na sua vida. Não precisa ser grande, pelo contrário, quanto menor, mais verdadeira. A primeira coisa que já existe na sua vida. A segunda que já existe na sua vida. E a terceira que já existe na sua vida. Repare no que aconteceu no seu corpo. Alguma coisa relaxou. E isso é a frequência da suficiência. E é dela que a fartura nasce, não da urgência. Porque quem tem, recebe mais. Não porque o universo é injusto, mas porque quem se sente tendo, toma decisões de quem tem. E quem se sente sem, toma decisões de quem não tem. A prosperidade não é sorte, é frequência. E hoje você tem o suficiente para essa noite. Você tem esse teto, você tem essa cama, você tem esse ar entrando e saindo sozinho. E você tem esse momento que foi somente seu. Agora a gente vai selar. Imagine mais uma vez a luz rosa. Ela envolve todo o seu corpo, como um casulo, uma camada de proteção suave, que fica com você durante toda a noite. Nada entra aqui, nada tira você dessa frequência. Enquanto você dorme, esse trabalho continua. Você não precisa fazer mais nada.
não precisa se esforçar. Não precisa de lembrar de nada amanhã. Você não chegou aqui por acaso. Alguma coisa te trouxe até a essa meditação, nessa noite específica, depois de um dia específico. E a partir de agora, alguma coisa está diferente. Você pode não perceber amanhã, pode não perceber na semana que vem, mas você vai começar a reparar em coisas pequenas. Uma ideia que aparece do nada no meio da tarde. Uma pessoa que entra em contato sem motivo aparente. Uma vontade estranha de fazer alguma coisa que você vinha adiando. Um não que sai da sua boca com uma firmeza que você não tinha. Presta atenção nesses sinais. Eles são o filtro mudando. Você não precisa correr atrás. Você precisa sintonizar. E hoje você sintonizou. Agora solta o corpo inteiro no colchão. Solta o dia, solta o mês, solta o ano, solta a conta, o boleto, o prazo, a preocupação. Tudo isso vai estar lá amanhã. E amanhã você vai lidar com aquilo sendo outra mulher. Respire fundo mais uma vez e solte devagar. Enquanto você dorme, o trabalho continua. Durma em paz e deixe o silêncio fazer o resto. Boa noite.